Bem, nós estamos iniciando hoje, com muita alegria e satisfação, um projeto que já vinha sendo sonhado e desenhado de longo tempo, que era esse encontro de fazer esse podcast aqui da Gestar, para que a gente pudesse discutir temas que se relacionassem à gestação, à saúde da mulher de uma forma mais ampla, e principalmente para que a gente consiga trazer a informação adequada para o período, principalmente relacionado à gestação, mas também para outros temas que podem se relacionar à saúde da mulher de uma forma geral. E nesse momento a gente achou bem propício começar justamente com nós quatro, que somos os fundadores da Gestar Clínica, mas que hoje é uma clínica que está ganhando outros colegas que estão conosco trabalhando e reforçando a nossa assistência à saúde da mulher de uma forma geral. E como tema inicial dessa conversa, a gente veio com a proposta de justamente discutir os temas que se relacionam com o início da gestação e a saúde da mulher a partir do momento que ela pensa em engravidar. Seja uma primeira gestação, seja uma gestação depois de outra, uma segunda, uma terceira, ou até mesmo aquela paciente que descobriu-se gestante, mesmo fora do planejado, né? E quais são os pontos mais importantes que ela deve iniciar nessa trajetória do cuidado à saúde dela, à saúde da gestação e à saúde desse bebê que está por vir, né? Então, o importante é a gente ter esse cuidado para que a mulher realmente possa preparar bem o seu corpo, né? Cabeça, mente, que a gente possa trabalhar todos os hábitos e costumes para que ela receba esse bebê no momento de saúde que seja mais adequado, tanto para a evolução da gestação, para o desenvolvimento dela enquanto mulher, e que a gente tenha uma gestação mais segura e saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. E para começar, né, nosso primeiro episódio do Pode Gestar, a gente escolheu um tema que é o Quero Gestar. E aí, se eu quero gestar, o que é que eu devo fazer, primeiramente? Isso. Então, vamos, a gente vai discutir aqui, são os temas que a gente tem mais acesso, que mais abordam com a gente nos consultórios, né? Qual a idade que eu posso, se eu já posso, que exame eu preciso fazer. E aí a gente vai destrinchando aqui esse tema, vamos conversando e vamos deixar fluir, né? A Eu acho que ideia. é importante frisar que, assim, cada vez mais no consultório a gente está pegando pacientes com essa mentalidade diferente. Então, ela chega para a gente, estou projetando uma gravidez futura e já com essa importância de saber que quanto antes você se preparar e souber do que você precisa fazer, menos intercorrência e mais tranquilidade vocês vão ter, né? Isso, reforçando a ideia justamente que hoje a gente tem a questão do planejar mais, né, a vida e a gente acaba atrasando um pouco essa gravidez. Então, eu acho que um tema interessante para a gente começar seria justamente a questão de idade, né? Então, assim, qual é a idade que eu posso, quando eu estou com determinada idade, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, se eu posso ter essa gestação, né? Então, a gente podia pensar, pode ser por aí, né? Eu acho que sempre que a gente conversa sobre isso, os extremos das idades sempre nos preocupam mais, né? Então, aquela paciente mais adolescente, ou aquela paciente com idade mais avançada, que é que vai requerer mais atenção do colega, do obstetra que vai estar acompanhando, né? E, e aí uma série De fatores que vão de vir fatores que a gente juntos, vai conversar aqui e destrinchar um pouquinho. E a gente chama esse momento que a mulher procura o ginecologista, o obstetra, no intuito de planejar a sua gestação daquela consulta pré-concepcional, né? Como todo mundo mais ou menos chama. E aí, nessa consulta, a gente vai precisar fazer uma avaliação do histórico de doenças e Isso. pedir alguns exames, né? Que Isso. são sugeridos aí, de uma forma geral. Isso. Antes até dos exames, a gente solicitar, a gente precisa sempre, a gente frisa bem, fazer uma boa anamnese, entendeu? E que a gente, com o tempo, tá meio que perdendo, né? Ó, infelizmente, a gente tá vendo algumas falhas, Falhas. alguns esquecimentos em relação a isso. Então, o quão importante é você saber o histórico daquela paciente bem direitinho, que doenças prévias ela teve, se ela precisou fazer alguma cirurgia, se teve alguma intercorrência durante essa cirurgia, a história familiar, se ela teve uma mãe que teve uma pré-eclâmpsia, por exemplo, uma prima que teve várias perdas, uma irmã também que teve uma perda gestacional. Então, é interessante essa pergunta, porque isso vai nos orientar em termos de exames que a gente vai solicitar e cuidados que a gente vai ter que ter com essa gestante. E de uma forma bem básica, toda mulher que pensa em engravidar, ela tem que pensar primeiro nela, né? Como é que eu estou enquanto mulher, né?
enquanto pessoa, eu estou bem Quão comigo apta, mesma, né? como é que está a minha vida, meu estilo de vida. Se a pessoa tem essa percepção, se eu estou trabalhando demais, se está me faltando descanso, se eu tenho uma prática de fazer atividade física, se eu tenho uma boa alimentação, né? Como é que está a vida conjugal, porque é importante, primeiro, que a gente esteja bem, para que a gente possa refletir outras coisas boas, né? E aí, nesse cuidado, nesse autocuidado, é que vai entrar realmente essa preocupação. Quando foi que eu fui num ginecologista, eu tenho algum problema de saúde de base, eu tenho alguma hipertensão, que já existe já antes desse desejo de engravidar, eu estou com meu peso elevado, né? Isso tem alguma interferência? Eu tenho feito exames laboratoriais que acusam alguma alteração, que já me traz a necessidade de ajustar isso, né? Porque a consulta pré-concepcional nada mais é do que um ponto de a gente zerar o cronômetro, de a gente ajustar os pontos que precisam estar mais alinhados com a normalidade, né? Com o estado de saúde mais adequado. E isso a pessoa já traz consigo essa percepção. Poxa, doutora Jimena, realmente faz tempo que eu não faço atividade física, eu andei ganhando muito peso, minha mãe é diabética, lá em casa realmente já fiz exames, já mostraram uma vez que eu tenho a glicemia ali mais perto do limite, né? Ou já sou hipertensa, uma hipertensão essencial, que começa muitas vezes com mulher ainda jovem, né? Ter a percepção do próprio ciclo menstrual, minha menstruação vem certinha, não vem, né? Como é que está a contracepção? Porque pensar em engravidar não é simplesmente abandonar o anticoncepcional, mas sim programar esse abandono, e aí sim esse período de programação onde vai entrar esse ajuste dos detalhes relacionados à saúde, de iniciar uma atividade física, de procurar saber como é que está o meu acompanhamento da citologia oncótica. Eu estou fazendo o preventivo anualmente, né? Tem algum histórico de alguma doença ginecológica que precise de algum ajuste, né? Uso de medicação, né, Felipe? Está usando alguma medicação que a gente precisa que possa trocar. interferir ou não no período gestacional, que precisa de um ajuste prévio, né? Então, isso realmente vai ser de grande valia para a gente poder ajustar numa consulta pré-concepcional e liberar essa paciente, principalmente mentalmente, de engravidar com tranquilidade, sabendo que ela está no momento adequado, que já foi feito o que precisava ser feito, que agora a gente vai deixar a natureza agir, né? E que vai ter um acompanhamento ali na retaguarda no ginecologista para que vá ajustando os pontos que se fizerem necessários, e a gente vai estar sempre nessa condução para que ela consiga o desejo de gestar e, principalmente, gestar com qualidade. Gestar com saúde, né? Para que a gente tenha uma mãe realizada, um bebê saudável, uma gestação tranquila e que realmente seja um momento de alegria. Menos surpresas. Se pensando assim, se ela foi, já fez a consulta, já foi avaliada em relação ao seu histórico, já foram ajustadas as possíveis medicações que ela precisa trocar, está toda alinhada, está toda pronta para engravidar. O que é que normalmente a gente orienta que ela faça alguma suplementação? O que é que a gente geralmente orienta aí antes, né, de liberar oficialmente para engravidar? É importante que ela esteja tomando alguma vitamina, alguma suplementação de uma forma geral? Na verdade, foi direcionada. Na verdade, a gente sempre começa, né? Como o Felipe falou, é importante que a gente tenha aquela abordagem muito profissional, no sentido de você ter uma paciente bem nutrida, bem organizadinha, no sentido físico mesmo, né, no sentido metabólico, mas a recomendação hoje é que a gente faça uso do metilfolato, né, a gente tem ele como uma molécula importante, é interessante que nessa avaliação a gente veja se precisa de suplementação complementar, e ele é importante principalmente na formação do tubo neural do bebê, né, isso na prevenção, né, para a gente evitar aqueles defeitos de fechamento do tubo neural, da anencefalia, das meningomielocele, e aí a gente começa por essa suplementação, né? Uma recomendação de 3 meses anterior da liberação, exatamente, da gestação. A gente precisa fazer essa recomendação e, junto com isso, na avaliação que a gente considera que deve ser feita hoje, assim, a gente tem acesso a outros profissionais, a nutricionista, e é importante estar associado também às outras suplementações que precisam ser feitas. Que é sempre personalizado, né? A gente nunca e generaliza. É importante individualizar. Resumo, assim, que a gente vai para estudo, congresso, né? O que a gente sabe hoje em dia é que o que a gente realmente precisa, além, obviamente, dessas orientações, é a suplementação do metilfolato, porque a gente não consegue, só pela nossa alimentação, ter o nível necessário.
Então, a gente acaba tendo Necessidade, a né? necessidade mesmo que a gente tem que ter é essa. O resto a gente vai adequando para aquela paciente que precisar, né? Ver as vitaminas, suplementação, alimentação que a gente Perfeito. já orienta. E aí, finalmente, chegou aquele grande dia. Não, estou liberada, já usei 3 meses de metilfolato. E aí, estou nas tentativas, né? Então, é conhecer o ciclo, saber o momento que é mais propício de engravidar, e vem as tentativas. E aí, finalmente, O beta o positivo. exame positivo, o tal do beta, né? Todo mundo fala beta, positivou. Quando é que eu devo procurar o médico que eu escolhi para me acompanhar aí no pré-natal? Então, eu acho que eu até lembrei aqui de uma paciente. Positivou, né? É, O beta positivou. eu achei muito engraçado essa semana porque ela chegou e liberou mês passado e falou que fez tudo certinho e namorou e fez, né? Tava ovulando. E a doutora, e agora? Não estou grávida. Eu pensei, olha só, não é bem assim que Não é tão funciona. matemática. Não é tão matemática. Então, só isso eu acho que é importante frisar, porque as pessoas acham que não, se eu estou ovulando, se está tudo saudável, se está tudo bem, Por que não por que foi que não agora, aconteceu, né? entendeu? E assim a gente sabe que Não ter tanta ansiedade. Né? e assim, Deixar a coisa naturalmente, realmente. até a porque estatística não é assim, né? Isso, é importante que dentro da pra não ficar normalidade, aquele né? cronograma de fazer o bebê, né? Amor, Os tá na maridos- hora os de fazer. maridos Não pode se reclamam, tornar um momento Tá tenso, na hora né? de A fazer. obrigação. Tem que ser natural. Porque, inclusive, se tiver tudo bem, maravilhoso, se tiver relação ali naquele período fértil intensivão ali 5 dias seguidos, mesmo assim a chance de engravidar Diminui. não é nem exatamente. 100%. Não Não é é, nem nunca vai ser, São né? muitos fatores interferindo, né? Não Se dá. ficar com muita relação, com muita frequência, acaba diminuindo a chance a cada relação. Exatamente. Na verdade, vira um fator estressor, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Não é mais... Já ouvi de paciente também, né? De marido, eu não aguento mais, ela está sempre me cobrando o horário. Então, existe isso também. Não pode virar aquela cobrança. É um momento mais libertador, de união. Tem que pensar desse jeito também, né? Não só na ansiedade tão grande. Em relação ao beta positivo, eu acho que assim, o primeiro exame que a gente orienta sempre as pacientes fazerem é o beta quantitativo inicial, para a gente ter uma noção aí, mais ou menos, de quanto essa gestação está positiva, digamos assim. A orientação a gente sempre fala para as pacientes para repetir com 48 horas, para a gente ter uma noção de evolução. Isso tanto para FIV como para uma gestação espontânea. E dependendo do valor, eu sempre falo para as pacientes não sair correndo para fazer ultrassom. Não. Poxa, eu pensei que deu beta positiva, eu já ia Tinha que perguntar, correr. doutor, e aí, eu já posso marcar minha consulta com o doutor Felipe para Não, de saber jeito lá nenhum. se dá para ver meu bebê? De jeito nenhum, porque não vai ver. Vai estressar o doutor Felipe. Vai muita estressar, explicação, né, vai Felipe? estressar a doutora Rimena e não vai adiantar de nada. Então, existe um valor de beta que a gente calcula, mais ou menos, para saber que a partir daquele momento, aí sim dá para fazer. Vai ter Já dá capacidade de pra trazer ver mais isso. informação. E as Você pacientes da- realmente vem acrescentar e não fazer o exame por fazer, que acaba realmente só fomentando a ansiedade, né? Fica aquele estresse, ainda pode fazer um exame e ver um bendito descolamento, né? Aí haja progesterona. Já Os diagnósticos É. precoces, né, É. Felipe? O beta muito Então, cedo. realmente E é essas... melhor Não esperar dá. ter pelo menos 6 semanas de atraso menstrual, um beta acima de 2.000, que você vai ver que tem uma gestação ali mais pujante, né? Que permita realmente um exame que traga informação, que complemente esse pré-natal. Eu sempre brinco que assim, eu peço esse ultrassom inicial que é para ver embrião com batimento, entendeu? Isso. Então é isso que a gente pede. Eu não quero ver só o saco e não ver o embrião e não ver batimento. Para mim não serve de nada. Para a gestante só vai deixar ela ansiosa, entendeu? Isso. Então eu sempre falo para ela assim, espere, tenha paciência que vai valer a pena. Vamos esperar até a partir daquele momento e aí a gente marca a bendita primeira ultrassom, que vai todo mundo, vizinho, papagaio, periquito. Que é um momento de Que é muita muito, felicidade, muita alegria, né? exatamente. Muito esperado. Vai todo porque mundo. é aquele primeiro sinal de vida, digamos assim, é o batimento cardíaco do bebê. Que aquele vocês a devem- apresentação do bebê. Vocês devem escutar muito. Não tô acreditando, né? Estão vendo ali, mas não só tô. agora caiu a ficha, porque agora eu acredito que eu tô É. grávida. A gente escuta muito isso, tá, É. Felipe? Até porque tem uma percepção ainda do bebê, né? Realmente sabe é o como é que momento. é. Realmente, não, assim, é o momento dos mais emocionantes que a gente tem Certeza. nessa rotina ecográfica, né? Porque, de fato, é a primeira
apresentação mãe e bebê, né? Acho que até a Mãe, gente pai mesmo, a e gente bebê. sempre lembra do nosso primeiro. Eu lembro da imagem do quando seu você já vê primeiro real, tração. Agora é de verdade, quando você né? vê É o quando você vê real. o bebê de fato, Né? apesar de você tá lá imaginando já o bebê, Eu sempre digo, mas você esse está primeiro grávida, contato com o bebê sempre é muito emocionante. né? O beta deu positivo, você está grávida, mas aquela realização é quando você visualiza mesmo. Assim, a gente traz a experiência, todo mundo aqui tem Todo mundo filho, lembra e a gente tem essa noção bem, bem marcada. da mesmo. primeira. A segunda também. Né? Aqui todo mundo tem dois, então. Então, tem... É Sim, sempre inclusive, emocionante. mudando o assunto, eu já fui questionada no consultório como é que fazia para ter casal. Porque Sim, todos nós temos casal, então importantíssimo. existe. Eu não É sei. mesmo, coincidentemente, Existe nós essa quatro temos regra. um Eu não sei casal. porque eu não sei o que eu fiz diferente. Então, como existiu? Olha, doutora, eu percebi que todos os consultórios vocês têm 2 filhos e é casal. E agora, Rimeno, o que, é que a gente Ai, faz? Existe, aí tem várias Se vocês tiverem teorias, alguma né? teoria aí, vocês avisam. Tem várias teorias, assim, elas leem tudo. Olha, cada semana é uma novidade, Um porque a gente aprendizado acaba novo, aprendendo, né? né, não, Felipe? Uma nova teoria. Não, de qual É data, lado é posição. está posicionado o embrião? Metade dessa teoria vem da China. Tem a tal do calendário É, chinês, mas se vocês forem consultar na internet, inclusive de um site para o outro até muda. Ah, O ótimo. sexo no calendário. então não é Tá unanimidade, difícil, não dá pra não. Tem que fazer no site certo. Tem que Não é só saber no fazer, site fazer no site original da China, não sei qual Também é. não. Mas, assim, brincadeiras à parte, não existe, assim, a teoria é de que o espermatozoide X é um espermatozoide mais Mas, duradouro, mais lento. Então, É. teoricamente, quando você tem relação antes de ovular. ovular, ele demora mais a chegar até o óvulo, e aí possivelmente seria uma menina. E o Y ele é mais ligeirinho, então se É você o do tiver dia. a relação bem no dia marcado, então seria um menino. Mas, gente, isso é teoria, Nossa, né? Teoria, É. teoria. Eu acho que, eu não sei. Não, também não sei, Desconheço qualquer Qual foi a água que a gente ensaio bebeu clínico que... randomizado, estudo É. científico Que que vai respalda confirmar, essa né, De teoria, jeito não. nenhum. Assim, e para aquela paciente que se descobriu gestante, né, que já é um número já expressivo, né, que por algum motivo a gravidez chegou fora do planejado, é sempre importante a gente tentar resumir esses cuidados que foram falados inicialmente em você ser mais precoce. E aí não só nessa questão do beta, mas principalmente de você correr ao ginecologista inicialmente, que vai ser o médico ali que vai, se for uma pessoa que também trabalha com obstetrícia, que vai conduzir sua gestação, para que a gente, resumidamente e de forma mais ágil, possa identificar aqueles pontos de mais cuidado e que precisam mais rapidamente serem ajustados, né? Seja de iniciar algum tratamento, seja de trocar alguma medicação, que é importante, porque muitas vezes quando a mulher se descobre gestante, ela já está com 5, às vezes 6 semanas ou mais. Então, um período que já está tendo organogênese, o bebê já está formando seus órgãos, e algumas medicações podem ser realmente perigosas nesse período. É como a questão do metilfolato. Não adianta eu começar o metilfolato depois que eu descobri a gravidez, que ali o sistema nervoso já começou a ser formado. E o problema que o bebê vai ter, se for o caso, ele já está feito. Então, o ácido fólico não serve, muitas vezes, para paciente que começou depois de 6, 7 semanas. Porque o problema que o bebê possivelmente tenha, o que pode ter, desculpa, ele não vai ser mudado por isso. Né? Então, principalmente quem faz uso de medicações crônicas, seja para hipertensão, para problemas epiléticos, para problemas antipsicóticos, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Então, aquela paciente que se descobriu grávida, procure com mais brevidade. Assim, o ultrassom eu sei que é um exame que a gente pensa muito na gestação, mas o mais importante é a consulta. Né? A orientação de um bom profissional, né? Não só o ginecologista, mas se eu tenho aquele médico que faz o meu cuidado com a minha pressão alta, o cardiologista, o médico clínico geral, o meu psiquiatra, o médico que estiver acompanhando. Busque o mais rapidamente, porque de fato, às vezes a gente pensa que quando o bebê estiver maior, é que eu vou, às vezes, exigir um cuidado maior, e não é. O cuidado maior ele tem que ser pré-gestacional e principalmente no primeiro trimestre. Então, ser breve nesse momento, por mais que às vezes a gente fique um pouco atordoado por uma gestação que às vezes, por não ser planejada, às vezes pode ter caído num momento da vida que a pessoa realmente não estava nem de perto pensando na gestação, mas a gente tem que tentar não se deixar levar por esse momento de confusão que gera muitas vezes, para não deixar perder o ponto de cuidado. Perdeu o né? time, né? E não deixar para cuidar quando a situação já
tem algum prejuízo nesse sentido. Aí não adianta se desesperar, né? É como você disse. Existe o mundo ideal, que é o que a gente começou pintando aqui, Isso. Existe o mas que é o acontece. real. Muitas vezes, a paciente, de fato, engravidou sem planejar, já descobriu muitas vezes com 2, 3 meses e fez alguma coisa que teoricamente não deveria, bebeu, tomou alguma medicação, fez algum tratamento, muitas vezes com laser, alguma medicação que não deveria Fez ter uso de bebida sido, alcoólica. fez uso de bebida alcoólica. Então, é assim, procurar o mais rápido possível, parar o que você está fazendo, teoricamente, que você tem conhecimento que é errado, né? E procurar um profissional que vá lhe ajudar. E não adianta ficar se lamentando pelo que fez. Muitas vezes ela não sabia mesmo, Também né? precisa- E também, Então é também daqui não para parar a frente. Vida que medicação, segue, né? E não exatamente. parar, às vezes, medicação só porque está gestando. Porque Isso, né? exato. Isso. Não pare a medicação, troque se for o caso, mas sempre com orientação do Orientação. profissional Isso. adequado daquela área, para que realmente não tenha um prejuízo para a mãe, né? A gente vê isso muitas vezes, a pessoa chega descompensada, às vezes, daquela Uma comorbidade, condição clínica, e né? com prejuízo de saúde muito maior do que se ela tivesse continuado a medicação. Isso é muito frequente em pacientes com uso de medicações psiquiátricas, entendeu? Isso. Então, a gente vê isso com muita frequência, que elas, por receio, por medo ou por Pela- má orientação, Por má orientação. simplesmente suspendem e, às vezes, o prejuízo, principalmente naquela fase, pacientes, por exemplo, que é uma coisa que é muito comum, que todo mundo pega aqui, é transtorno de ansiedade, entendeu? Então, tem muita paciente com transtorno de ansiedade usando medicação. Para a medicação, que ela acha que realmente deve parar, só que chega no momento da gravidez, que né, a maioria sabe disso, até umas 10 semanas, que junta a parte hormonal, junta ansiedade, junta fadiga, junta um monte de coisa. A paciente que já tem um transtorno de ansiedade, ela às vezes afunda, entendeu? E todo mundo sabe que algumas medicações psiquiátricas que você suspende, elas têm um rebote muito grande. Então, a paciente vai ter muita queixa e, bem, é sempre com orientação, não suspender por suspender não, que às vezes o prejuízo é maior. Então, assim, o resultado é o beta positivo, é procurar a consulta. Sempre. Né? Alguém Então, especializado que lide com isso direitinho para poder fazer a melhor orientação. Perfeito. E como é que eu sei se eu tenho uma gestação de alto ou baixo risco? Eu tenho que ir para o médico para saber. Exato. Às né? vezes nem sabe que tem e tem. E muitas vezes assim, Ou acredita- você não tem comorbidade nenhuma e o alto risco da sua gestação vai ser apresentado ao longo da gestação. Se Isso. você não fizer acompanhamento, não tem como descobrir. E outra coisa, uma gestação é sempre diferente da outra. Às vezes você teve uma primeira gestação com várias alterações, pode ser que a sua segunda não seja da mesma forma. E ao contrário, às vezes você teve uma gestação muito tranquila da primeira vez e pode ser que uma segunda gestação seja totalmente diferente. Então, cada gestação precisa do mesmo cuidado. Tem que se preparar. Tem que se É, preparar. reforça a consulta pré-concepcional. Principalmente aquelas pacientes que já tiveram uma gestação, que tiveram alguma alteração, Que já teve. né? Que levou o risco daquela gestação para alguma comorbidade. Aí reforça ainda mais a necessidade de a gente reorganizar a situação de saúde, né? Pensar direitinho um momento adequado, discutir com quem está acompanhando, o médico ginecologista ou o médico que lhe acompanha de acordo com algum outro problema de saúde, para que a gente pense junto o momento que seria mais propício para a gestação, né? Um ajuste de medicação, alguma condição clínica que exija primeiro um controle para depois a gente ficar mais livre para pensar em gestação com mais tranquilidade, né? E muitas vezes a paciente, numa primeira gestação, teve alguma intercorrência, teve um aumento de pressão, teve uma diabetes, e com acompanhamento adequado, a gente tem a oportunidade que numa segunda gestação ela Corrija. não apresente, porque a gente já pode Previamente. começar Conhece, já né? tem a consciência pela do que histórico, fazer, já né? tem como fazer alguma coisa de forma preventiva. Isso. E de uma forma geral, você tocou num tema que, infelizmente, cada ano a gente vê com muito mais frequência, que é essa combinação de sobrepeso, resistência à insulina, sedentarismo, Idade né? avançada. Dieta assim, desequilibrada do ponto de vista nutricional, né? Uma idade, às vezes, hoje em dia se planeja gestação normalmente para o pós-35 anos. Então, é muito importante que, de fato, a gente tenha esse cuidado, né? De estar atento a essas questões de atividade física. A gente tem que ter uma sociedade que faça mais atividade física. Cada vez mais a gente caminha com números que
vão caminhando para a obesidade e está mais perto dos Estados Unidos cada vez mais, infelizmente, né? Então, as mulheres têm que ter essa noção, apesar de que a mulher, na idade, normalmente, da gestação, por ser uma mulher jovem, o corpo funciona muito bem, muitas vezes o sintoma de algum desequilíbrio metabólico, ele não aparece de forma tão evidente, mas quando chega na gestação, que eu sempre converso com a paciente, é uma sobrecarga no sistema. Aqui a gente vai ver onde o sistema não está perfeito, que já serve justamente para a gente planejar e projetar essa mulher para 10, 20 anos na frente. Então, a gestação é uma dica, é um mapa para dizer assim, não vá por aqui, não vá por ali, tenha cuidado com isso, né? E a gente, como eu estava dizendo, paciente, tem a oportunidade de usar o bebê para chantagear a mãe. Para dizer assim, você vai ter que entrar na linha, né? Você vai ter que fazer atividade física pelo seu bebê. E para que ela vá incorporando esses hábitos, né? Eu acho que a maternidade serve para isso, para ela pensar a vida de uma outra forma, né? Eu agora não sou só eu. Sou eu, mãe de um futuro filho que está para vir, né? E o que eu quero para minha família? O que é que eu quero fazer por ele? Como é que eu quero ser para ele? Isso. É aquela... É um chantagista bem bacana. É um chantagista bem bacana. Gostei. Eu uso a chantagem. Eu acho que, na verdade, é a gente dar o devido valor àquilo que tem muito valor. Então, muito custa, né? Aquilo que muito vale. Se é o filho, né? É o início de uma nova vida, que às vezes é a concretização maior de uma família. A gente tem que investir muito no filho, né? Porque, de fato, hoje em dia a gente sabe que várias doenças, né? Às vezes até uma restrição de crescimento, uma macrosomia no bebê, quando o bebê nasce muito gordo, e são coisas que podem ser refletidas, inclusive, em doenças na vida Da infância e na vida adulta. Então, não é só porque aquele bebê bichinho era tão pequeno, magrinho, é gordinho, né? Nasceu tão magrinho, mas depois ganhou logo o peso quando começou a mamar. Mas, às vezes, isso vai ser determinante para o futuro de doenças, assim, cardiovasculares, que às vezes a paciente não tem nem noção. E hoje a gente já é bem concreto. Tem estudos com mais de 20 anos que mostram, de fato, que esses bebês, né? que foram submetidos a... diabético, Exatamente. obeso. Então, é um ambiente ruim dentro do útero da mãe. Propicia situações diversas também no futuro. Quando chega aquela paciente já, por exemplo, com obesidade, já com a diabetes já instalada e tudo, às vezes a gente até orienta, obviamente, particularizando cada caso. Mas eu digo para ela, você está com sobrepeso, seu IMC está bem alto, a gente pode fazer daqui para 20 semanas uma estruturação. A gente não precisa, como antigamente se dizia, tem que ganhar 20 quilos, tem que ganhar tantos quilos, come por 2. Isso a gente já caiu por terra faz tempo. Então, a gente sabe que essa paciente com obesidade ou com sobrepeso, ela pode sim fazer dieta, ela pode sim fazer atividade física, perder peso na primeira metade da gravidez. Isso não vai influenciar o bebê dela. Entendeu? O bebê dela vai começar a ganhar peso depois disso, e aí sim, dependendo inclusive do andar da carruagem desse bebê, é que ele vai vir para menos ou para mais, a gente vai moldando a mãe. Mas e tem várias pacientes que terminam a gravidez toda e ganharam 4 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Não pelo peso em si, mas porque não foi importante para aquele bebê, porque ela foi bem orientada, entendeu? Como tem pacientes com restrição de crescimento, que a orientação é diferente, que é uma dieta bem mais hiperproteica, entendeu? Do que ela é acostumada, e ela acabar ganhando no final da gravidez um pouquinho mais de peso do que ela acharia que seria o ideal, mas é porque quem manda é o bebê. Existe. Quem manda basta você trazer ela para um cuidado adequado, principalmente no caso dessa paciente que tem uma alimentação desregrada, que está acima do peso. Muitas vezes o entrar no eixo ele é natural. A partir do momento que você inicia uma atividade física que não fazia, passa a ter uma alimentação mais equilibrada, com menos carboidrato, com outras fontes importantes de nutrientes. Então a paciente naturalmente vai também entrando no eixo. Né? Você diga, é uma oportunidade de a gente incorporar hábitos saudáveis que a gente leve para a partir dali. Para depois, né? Não é só pensar até o parto, mas pensar para o pós-parto. Né? O que eu quero para essa paciente enquanto mulher daqui a 5, 10, 20 anos? E a oportunidade de a gente trazer ela para esse eixo de cuidado é justamente usando a saúde do bebê. Isso é tão importante, porque entra naquela discussão que, assim, se você pensar, pelo menos eu penso na minha família, na minha mãe, com que idade ela me teve, nossas mães com que idade elas tiveram há uns anos atrás e que idade nós temos, ou nossa geração está tendo filho hoje em dia, entendeu? E a gente, com certeza, a gente vai ter, vão ser mães mais com idade, né, mais avançada. E a gente quer estar bem o máximo possível. Então, aumenta a expectativa de vida, e tem que ter uma qualidade associada. Tem que pensar realmente como uma mulher como um todo. Eu quero estar com meu filho com 20 anos, eu lá com
com tantos 50, 60 anos, mas bem, né? Não vou nem fazer essa conta, amiga. Não. Mas são coisas que a gente pode tentar melhorar, lembrando que mesmo que nossas mães engravidassem na faixa dos 20 anos, a gente já engravidou na faixa dos 30. Lília não, Lília foi mais nova. Jamais, bem novinha. Aí, mas assim, todas as mulheres são iguais, elas nascem com os óvulos que elas vão ter pro resto da vida. Então, a gente meio que tem que dar um jeito e melhorar a qualidade desses óvulos de alguma forma. Isso. A gente não tem como entrar na máquina do tempo, não. Agora eu vou engravidar, vamos lá, vamos retornar 5 anos. Porque os danos podem já vir, né? Não. E ainda tem outro agravante, porque assim, a gente tá envelhecendo, engravidando cada vez com a idade mais avançada. A gente vê isso no consultório, milhares de pacientes acima de 40 anos, muitas mesmo. E, como é que se diz? E com essa expectativa que a gente tem que mudar. Então, tem que ir atrás desses defeitos, não é defeitos, mas aquelas coisas que a gente precisa mudar, né? Os erros, né? As mudanças de ajuste, de hábitos. De hábitos que já vai melhorar a qualidade dos óvulos de alguma E além forma. disso, ainda tem essa, estou dizendo, que eu estava no raciocínio, a gente trabalha muito. Então, a mulher de antigamente, ela tinha uma função. Tinha uma função e hoje em dia a gente abarca muitas funções. Então, fora isso, ainda tem que dar conta de todo o resto, entendeu? Da mãe, da mulher, da esposa, isso aumenta o estresse oxidativo. Mas é importante. Só oxidativo, né? Mas eu acho que é importante aqui a gente reforçar que cada vez mais a gente tem aquela questão de uma equipe multidisciplinar. Procurar aquele especialista naquela condição, ela é muito relevante para o resultado positivo. A gente vê na prática. Então, a gente vê na prática, né? Eu tenho um caso recente, uma paciente que ela tem uma dificuldade nutricional enorme e na correção de tudo a gente conseguiu o resultado positivo e a gente vem acompanhando e ela vem evoluindo muito bem. Então, assim, trazer para esse pré-concepcional já essa noção de ter o profissional que ajuda no exercício, o profissional que dá o apoio psicológico, o profissional que dá o apoio nutricional. E a gente vê cada vez mais essa... Eu vejo, Priscila, a gente dependendo do momento, mas a gente vê que ela já vem, que as pacientes já vêm trazendo isso. A consciência já é uma coisa que já está bem enraizada, mas eu acho que cabe reforçar. É sempre importante reforçar, que é um momento diferente, né? Como a gente vai fazer para várias coisas e vários objetivos que a gente tem na vida, né? Seja a fase de climatério, seja a fase de adolescência, mas a gente focar que esse preparo da casinha, né? Do chantagista de Felipe, ele é importante. E a gente pode contar com esses profissionais também, eu acho isso bem relevante. Bem relevante a gente E discutir. pensando assim, de uma forma bem prática, começando do básico, assim, né? Sem falar, assim, nas pacientes que a gente que é um perfil muito constante na nossa clínica, que são as pacientes de alto risco, mas vamos falar começando do começo, né, do básico. Qual seria uma frequência recomendada para um acompanhamento pré-natal de baixo risco? A princípio. Vamos lá. Primeira consulta, descobri que eu estou grávida, beta positivo. Vou lá. Doutora Lili, doutora Priscila. Então, para baixo risco. Baixo risco. Claro. É raro, mas acontece. Não, é raro, mas habitual, acontece. Né? De risco habitual. Esse nome é verdade. Porque baixo risco, às vezes você na triagem inicial, você não identificou nada, mas você não quer dizer que ao longo da gestação... Ou a falsa ideia de que vai ficar tudo tranquilo até o fim. Por isso Geralmente a gente orienta acompanhamento a cada 4, 5 semanas, entendeu? E aí, obviamente, vai depender do desenrolar e das alterações, o que é que a gente vai encontrar ou não. Mas, geralmente, 4, 5 semanas daria daqui para o final. O final, geralmente, depois das 34 semanas, a gente começa a encurtar um pouquinho mais. E aí vai até as 41 semanas, que seria da espera pelo trabalho de parto espontâneo, né? E aí, esse acompanhamento, né? É esse do risco habitual. E lembrando que tem alguns períodos que são essenciais para a realização de alguns exames de sangue, de alguns ultrassons que são essenciais, digamos assim, que a gente tem períodos específicos que não devem ser esquecidos. Se a gente tivesse que elencar os principais ultrassons aí, Felipe. E aí, Felipe? Numa gestação, aí a gente tem que pensar de duas formas. De risco habitual. De risco habitual. Inicialmente. Assim, o risco habitual, e aí a gente fala para aquelas pacientes que têm acesso a plano de saúde e a exames privados, e aquela paciente que está fazendo pré-natal pelo posto de saúde, pelo SUS. Se você tem uma condição de menos acesso à ultrassonografia,
é sempre importante a gente fazer pelo menos 2 exames, se puder 3, que seria com 12, com 22 e com 32 ou 34 semanas. O primeiro, que seria o exame morfológico do primeiro trimestre, para a gente fazer o rastreio de pré-eclâmpsia precoce, né, avaliação do bebê pensando em cardiopatias, em doenças alterações cromossômicas. Rastreamento, Né? Ver inicialmente alguma morfologia do bebê. Tem o exame de 22 semanas, que vai ver a morfologia com acabamento mais delicado do bebê, dos órgãos internos, coração, né, face, o desenvolvimento mais detalhado, além da avaliação do colo uterino para ver rastreio de parto prematuro. E a avaliação do terceiro trimestre para ver desenvolvimento e aí projetar um final de gestação mais tranquilo ou se for alguma coisa a se preocupar, que a gente possa converter esse cuidado. a tempo, né? Na gestão de risco que tem um paciente que tem acesso ao plano de saúde, é interessante a gente muitas vezes fazer um exame antes de 12 semanas, principalmente para a gente certificar da datação da gestação. Né? Será que a minha menstruação está compatível? Então, se puder fazer um exame ali entre 6 e 8 semanas, sempre é importante para a gente certificar que, de fato, o tempo de gestação é esse. E evitar, às vezes, erros de diagnóstico lá na frente do bebê ser pequeno demais, Ou ou ser passar grande do demais, ou tempo, passar do tempo. você... Né? Então, é um exame que se acrescenta. Além disso, vai ser de acordo com as comorbidades que a paciente tenha, com o histórico de gestão anterior. Né? Hoje em dia, se tem uma preocupação maior com o colo do útero já no início do primeiro trimestre, que ainda é uma situação que carece de alguma regra, mas que a gente fica atento, porque, infelizmente, quando temos problema nesse momento, sempre são situações de extremo risco de perda da gestação, né? Enquanto que o colo curto, que se vê no morfológico de segundo trimestre, esse não tem tanta preocupação inicialmente, porque ele pode ser tratado e deve ser tratado a partir de 22 semanas, mas quando tem problema no colo do útero antes da primeira metade, realmente costuma ser situações de extremo risco de perda daquela gestação. Então, isso já acrescenta, ainda não é um protocolo evidente, até porque o custo-benefício, pensando na população geral, não é tão importante ainda para o ponto de vista de saúde pública, mas para a avaliação individual da paciente sempre é uma preocupação que a gente deve estar atento, porque cada vez se engravida menos. A gente tem uma sociedade que culturalmente se trabalha muito pouco a perda, diferente antigamente, minha avó teve 24 barrigas, então ela falava de uma perda com alguma naturalidade, que hoje em dia a gente já não, o dia a dia de hoje já não permite, né? E principalmente quando você tem meios para evitar. Quando Eu é uma acho que situação isso é infelizmente fundamental. inevitável, de forma, por mais dolorido que seja um momento difícil, quando ele é inevitável, a gente se tranquiliza do ponto de vista de saber que foi feito o que poderia, o que dava para ser feito. Mas quando você tem elementos que podem prevenir uma determinada situação, e principalmente uma perda de um bebê, é sempre importante que a gente analise e pense junto com o paciente até que ponto a gente pode investir, se ela está disposta a investir mais, para a gente realmente ter uma gestão mais segura. Por mais que seja muitas vezes, é um excesso de cuidado. Pode ser, mas só sabe para quem perdeu. Mas o excesso de Infelizmente, cuidado a gente não vai ter como nunca graduar isso no dia a dia. Graças a Deus, a gente lida com gestação, que é um fenômeno natural e que, por isso, na maioria das vezes, vai dar certo. Mas para aquelas pacientes que desviam da rota, realmente o preço fica mais alto. Emocional, familiar. E para essas pacientes, a gente tem que entender que vale a pena investir mais, porque, de fato, a gente tem uma situação que o prejuízo é muito maior. Eu acho que é o ponto aí, eu acho que é fundamental. E eu acho que marca um pouquinho da clínica da gente, entendeu? Que muita gente fala, a gente conversa, é o pecar por excesso, entendeu? Então, eu acho que dentro de hoje em dia, de tudo que a gente falou aqui, dos cuidados, de tudo que a gente está investindo emocionalmente, entendeu? Naquela paciente e tudo, não dá para deixar passar, né, nada. A gente quer que é sucesso. evitável. Então, para paciente que chegar, porque não foi visto isso, não foi visto aquilo lá na frente, é complicado, não é fácil. Então, hoje em dia, a gente acaba, às vezes, tentando rastrear tudo que a gente pode, tudo que está disponível, né? Que a gente possa investigar dentro daquela paciente para poder ter menos risco e mais tranquilidade ao longo da gravidez, né? E, mesmo que pegue um pouquinho, às vezes, por excesso. Essa questão mesmo de mensurar a dor do outro é uma coisa extremamente delicada, né? A gente que lida diariamente com essas pacientes, quantas vezes só de entrar na sala do pré-natal ou na sala da ultrassonografia, a gente já tem certeza do histórico da paciente sem ela dizer uma palavra. Ela entra e ela começa a chorar, ela não consegue nem falar. E ela não precisa dizer muita coisa. Porque só a reação
do corpo dela entrar naquele ambiente que muitas vezes foi o que ela recebeu a notícia ruim uma vez anteriormente ou várias vezes Quando anteriormente, aquilo marca e ela machuca. ela não consegue. Eu já tive pacientes assim que ela não conseguia levantar da cadeira para ir para a mesa para a gente começar o exame de ultrassom. Uma outra que ela fechava os olhos e ela só tinha coragem de abrir quando ela escutava o som do batimento do bebê. São tantas histórias que marcam que só quem Quem convive com convive isso diariamente Todos os percebe dias. a intensidade da dor, né? E geralmente tem uma. entra no consultório assim, doutora, minha história é muito longa. Mas não tem problema, mas a gente tá aqui é A gente tá aqui justamente. pra A gente gosta de ouvir. história. Me fala. E aí, quando você vai ver, aí a gente aqui vai passar É. vários e vários aqui e falando sobre de todos os casos que a gente já pegou, todas as perdas que a gente já Dividiu, né? isso, Já participou. porque, enfim, não é fácil, cada um que carregue. E o nosso papel aqui, como clínica, eu acho que sempre foi isso fundamental da gente se juntar, era ajudar o máximo possível, entendeu? Em toda nessa trajetória, para que seja mais tranquila, para que seja mais saudável, mais possível. feliz possível, entendeu? Seja um momento realmente Que seja marcante. inevitável, mas que tenha empatia, que tenha, entendeu? Que a gente consiga Que o levar, acolhimento, a que tenha um resposta, acolhimento, né? que, Que a que gente não seja um consiga bebê dar viável, mas a gente vai mais acompanhar até o sustentação, final, a né? gente vai compartilhar o Isso. momento, porque isso é importante, isso é Estar válido. junto da paciente sempre é Exatamente, entendeu? Mesmo sendo uma notícia ruim, que ela seja dada de uma forma Digno, né? mais empática possível. calorosa, né? É. Com acolhimento. E assim, Respeitosa, né, Rimena? respeitosa e deixar que ela tenha as dúvidas e que ela volte, que ela pesquise e que ela duvide e que ela vá para uma segunda opinião, não tem problema. O mais importante é que ela seja acolhida e, sendo ou não evitável aquela situação, a gente vai estar sempre ao lado da paciente, fazendo de tudo para que dê certo. Para a mãe e para o bebê. É uma coisa que eu digo inúmeras vezes. Às vezes a paciente planeja muito ou fantasia muito um parto assim ou assado, porque eu quero muito um parto normal, porque eu tenho muito medo de um parto normal, porque eu tive uma experiência ruim, enfim, numa gestação anterior. Mas é sempre importante que a gente entenda que o que interessa é que saiam bem daquela sala o bebê e a mãe. Então, às vezes, não adianta. A gestação muitas vezes vai precisar ser interrompida, né, ou finalizada, ou por causa da mãe ou por causa do bebê, ou por causa dos dois. Então, o sucesso da gestação é você ter a mãe e o bebê em casa. Isso. Isso eu Bebê e a sempre mãe em digo à casa. paciente. É o uma objetivo fala que começou também. na cama da paciente, é ter o filho com saúde em casa. Então, se não chegou nesse objetivo, não adianta a gente pensar, porque não deu certo. Então, a gente tem que trabalhar para isso. Se vai dar trabalho, se o parto vai ser assim ou vai ser assado, sempre é secundário diante desse objetivo. Eu acho que nessa ótica, a gente lembrar, acho que a Rimena falou um ponto importante, o deu certo é o que a gente pode fazer de melhor, né? Então, assim, mesmo o desfecho sendo positivo, às vezes o que vem acontecendo, o final, talvez não seja o bebê com saúde e tudo. A gente, às vezes, a gente que está na clínica, né, Priscila? A gente lida com os nossos melhores ultrassonografistas e a gente tem também essas questões que não é o luto inicial, né, Felipe? As perdas iniciais, mas as mais tardias. Mas é importante que eu acho que a equipe tem toda essa coerência. A gente tem isso, a gente fica junto nisso. A partir Discute de o determinado caso. momento, eu brinco às vezes, nosso pré-natal agora é nosso. É meu e de Felipe, é meu e de Rimena. Porque a gente faz de tudo realmente para o final, seja como for, seja qual for o desfecho final, a gente tenha dado o melhor da gente, né? Tenha dado o melhor que essa paciente poderia receber. E sempre vem essa questão, ela sempre pergunta assim, doutora, quando a gente vai falar de parto? A gente fala de parto na hora que você quiser. Todos os momentos. Tem pacientes que falam na primeira consulta de parto e tem outros que vão falar já mais pro finalzinho, mas isso não... Eu falo de parto na hora que a paciente quiser. E o importante é fazer, porque eu tenho muito... Aí sempre começa com isso, eu tenho muito medo de um parto normal ou eu tenho muito medo de uma cesariana. Eu fiz, olha,
não é uma prova que você precise marcar um X. Deixa as coisas evoluírem naturalmente e aí você pode, lá na frente, quando desencadear o trabalho de parto ou não, enfim, por algum motivo, decidir junto, a gente faz, né, conversa, você tira suas dúvidas e você decide por que via você quer. A gente nunca força parto de jeito nenhum, né? A gente sempre respeita o desejo da paciente, deixando ela segura, que se for para um parto normal que ela queira, a gente vai tentar de tudo, apesar, né, que a via não é importante, o importante é o que a gente está falando aqui do objetivo final, e que se for para aquela cesariana também vai receber as orientações. E eu acho que um ponto crucial é dividir a responsabilidade com os pacientes. Se a gente tem uma paciente que ela é bem orientada, a gente tem muito bem condição de dividir a responsabilidade. Olhe, a partir de agora, eu não estou segura de que a gente possa esperar mais. Eu acho que, eu não sei se vale a pena mais esperar uma semana com seu bebê dentro da barriga, porque eu não fico segura. Eu não gostei de tal exame. O resultado do exame não me deixa tranquila. E às vezes a paciente, muitas vezes ela vai dizer, não, não concordo. Eu prefiro, eu vou levar, eu vou esperar. Ok, mas a gente também tem que ser sincero com a paciente na questão técnica, que muitas vezes é uma questão técnica de uma alteração no exame, mas às vezes é o sentimento. Você que a gente que Então, você acompanha os acompanhou bebês, 9 meses aquele bebê, a gente né? começa até conhecendo o bebê. E às vezes você fica assim, Aquele Tá bebê não tá diferente. como ele sempre teve. É. Hoje ele tá diferente. Você engraçado, começa essa a sentir paciente, o bebê perfil está do bebê. diferente. Ou está mexendo Eu diferente. converso muito com o paciente que eu digo, olha, a gente não pode perder a janela de oportunidade, né? Então a gente vê muito isso na paciente que deseja o parto normal e espontâneo. E eu disse, olha, cuidado, porque o fato de ser espontâneo muitas vezes não vai impedir o parto de ser normal se ele não for espontâneo. Como muitas vezes aguardar por uma espontaneidade que pode não vir, pode justamente fazer com que a gente perca a janela de oportunidade, que seria o momento que eu tenho um colo que pode ser trabalhado, um bebê com bem-estar preservado, uma mãe com uma condição de saúde boa, né? Um bebê com tamanho adequado, porque a partir do momento que a gestação passa dos 9 meses, das 40 semanas, o bebê tende a continuar crescendo, e isso pode ser um fator complicador naqueles bebês que são maiores, né? Sem falar nos sinais que podem prejudicar a vitalidade fetal, quanto mais prolongada a gestação é. E às vezes é importante se discutir isso, como você falou. E se a paciente deseja realmente ir, desde que não tenha nenhuma evidência de problema, mas é importante que a gente passe para ela, de forma honesta, o meu ponto de impressão, vista né? como profissional. Ela pode não concordar, é um direito de qualquer... Ela e como outros profissionais mesmo, pode dizer assim, eu não concordo com ele. Mas é importante ter atenção a isso, né? Que às vezes se fica se segurando na teoria, né? Tentando buscar algo que às vezes não é tão valioso a ponto de garantir o resultado final melhor, É porque né? aposta Que às vezes, tudo, né, dependendo da Felipe? informação que a paciente tem, Perder, você ela errar nisso. ela se pega com situações que não necessariamente têm envolvimento direto com a efetividade do parto. Né? Então, eu eu acho. visto isso. O parto, ele não é No pontual, parto não é troféu, né? nem para mãe, nem para Mas ele não é nem para pontual, ele não é o desfecho que a gente programa, né? É aquela coisa que vem acontecendo durante a gestação e aí alguma intercorrência pode mudar tudo. Então, eu acho que essa meta do parto, ela tem que ser muito consciente. Ela não é uma obrigatoriedade. Eu também acho que não é troféu. A gente tem que tratar o parto como o momento do nascimento e não aquela A coisa chegada que do você bebê. precisa atingir um objetivo projetado ou planejado, né? Então, às vezes elas chegam e falam, mas eu tenho esse sonho. A gente vai fazer de tudo para realizar. Porque muitas vezes são coisas que fogem do controle, E só né? sabe do E, processo. no e processo. que a conversa, ela começa desde o momento que a paciente quer, né? Ah, eu quero parto normal, eu sonho com parto normal, mas eu sempre gosto de falar isso e acho que é bem importante dizer, a gente vai ver como as coisas vão evoluir. Né? Porque, de repente, aquele parto vem todo planejado e sonhado e naquele exame que passou lá apareceu uma alteração importante e a gente precisa fazer uma resolução que não era o que ela queria, mas que não pode tornar aquilo um momento desagradável, né? Porque a gente está focando no resultado final, a gente está focando, como Priscila diz, é muita coisa em jogo. Né? O sonho maior não é a via de parto, o sonho maior, com certeza, é o filho. Acho né? que você pensar na
possibilidade de você ir para uma maternidade e não voltar com teu filho para casa, eu acho que isso é uma dor que, enfim, não sei, você tem, são 9 meses planejando, né? Esse paciente geralmente chega no finalzinho e fala, Acontecendo, eu tô começando a ficar ansiosa. Eu fiz, mas é óbvio, são 9 meses para acontecer aquele desfecho, vai chegando a ansiedade, normal. Mas você ir para a maternidade por algum motivo e você não voltar com seu filho para casa, eu acho que isso é um trauma que, não sei, não consegue nem... Passa, a gente vê a dor de quem passa. É uma Graças a coisa Deus, a gente tão... não sabe o que é. Graças a Deus, entendeu? Mas assim, é uma coisa tão, eu acho, tão insuportável. A gente que é mãe, principalmente, você, né, passar... E você olha lá na frente e você pensa, pô, se tinha alguma oportunidade de eu ter feito diferente e levado meu filho para casa, né? Por que que, né? Então, eu acho que isso tem que seguir muita coisa. A gente que tem poucos anos de experiência, mas a gente sabe que o técnico, junto com o filho, e junto com acompanhar aquela paciente já desde muito tempo, a gente consegue orientar, dizendo para ela, eu fiz, não, chega. Eu acho que a partir desse momento o risco não vale a pena. Não justifica. Não né? justifica e acabou, entendeu? Então, e eu acho até que eu sou até às vezes um pouquinho mais Incisiva, né? mais incisiva, mais chatinha, porque eu penso nisso, na minha cabeça pensa isso, não pode dar errado, né? A gente tem que sempre entrar nesse objetivo, não dá para dar errado. Procurar aqui. Eu acho que assim foi muito bom, foi muito esclarecedor. E estamos já com gostinho de quero mais, Pois né? é. E aí, lembrando que nos próximos encontros a gente vai ter alguns convidados Isso. que vão aqui, né, Abrilhantar abrilhantar a nossa discussão, com conversa. certeza. E assim, dizer também para as pacientes da gente que se tiver alguma Dúvida, discussão que eu acho importante, discussão, sugestão de exatamente. para que a gente possa trabalhar de Manda acordo lá para com o Instagram da gente, da Sugestão Gestar. de tema, sempre bem-vindo. Eu adoro. A gente que lute. Mas E eu acho foi que vai ser ótimo. legal, foi ótimo, muito bom. Simbora. Boa noite. Boa noite.